Miqueias capítulo 7, versículo 14. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Baçã e Galaade, como nos velhos tempos, e como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito. Faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais, desde tempos remotos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra está cheio de profecia e ordem de Deus. Ontem Deus falava conosco através dessa primeira leitura que a palavra de ordem era levanta-te. Segunda-feira, dia de recomeço, né? Hoje terça-feira, hoje é dia de noite de adoração, noite de série nova, tá? Se você não sabe ainda, fique sabendo que toda terça-feira nós temos uma noite de adoração poderosíssima que é transmitida pelo YouTube e ao vivo aqui em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. E hoje é dia de série nova. E a palavra de Deus já está nos dando uma ordem. Deus já está nos dando uma ordem. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade. Ontem nós orávamos e falávamos também sobre o PHN. Acredito que todo mundo já tenha visto, né? Viralizou o vídeo, porque de fato foi um momento muito lindo, um momento muito marcante na vida de muitas pessoas, muitos jovens. E ontem eu escutei a frase de um irmão de comunidade que pediu na oração, né? Na hora da misericórdia, ele pedia exatamente que Deus desse pastores para essa juventude. Que de fato, pastores, né? Referências, homens e mulheres de Deus, jovens, pastoreasse esse rebanho, esse grande rebanho, essa grande juventude. Como nós já conversamos aqui, né? Que hoje nós vemos muitos jovens, muitas pessoas como ovelhas sem pastores. Então nós pedimos a Deus que Ele envie mais pastores. A messe é grande, mas os operários são poucos. Mas para mim e para você que está aqui agora, são 93 pessoas. Então Deus, Ele está falando com 96 pastores. E Ele está dizendo para mim e para você, através da palavra dEle: apacenta o teu povo com o cajado da autoridade. Você tem um povo. Você tem um povo. Se você não enxerga o povo, eu vou te mostrar o povo. Bom dia, Joelza. Vou te mostrar que você tem um povo. Você começa com um povo dentro da sua casa. Já tem um grupo ali de pessoas. Quando você vai para a faculdade, você tem mais um outro grupo. Quando você vai para a igreja, você tem outro grupo. Quando você vai para o trabalho,
você tem outro grupo. Ou seja, no mínimo, cada um de nós aqui temos 4 grupos, 4 povos, povo diferente. Família, colegas de aula, colegas no trabalho e irmãos da igreja. No mínimo, eu creio que você que está aqui tem 4 grupos, certo? 4 povos. Povo. Então a ordem de Deus é: apacenta esse povo com o cajado da autoridade que eu te dei. Deus nos deu autoridade. Vou te falar algo que eu sempre falo. Eu sempre repito porque é uma verdade e falta, com a palavra de ontem foi posicionamento. Então, como ainda há dificuldade de posicionamento, eu preciso falar, retomar, até que todos tomem posse. Gênesis 1, 26. Deus nos criou à sua imagem e à semelhança, e Ele nos deu autoridade para reinar sobre a terra, para governar a terra. Se Ele me deu e Ele te deu a autoridade para governar, a autoridade, o cajado está na nossa mão. Concorda? Cajado de governar, de reinar, está na nossa mão. Depois, lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que o próprio Cristo, Filho de Deus, ele diz que ele nos deu autoridade para expulsar demônios e curar enfermos no nome dele. No nome de Deus, no nome de Jesus, no nome do Espírito Santo. Então, essa autoridade está na mão, esse cajado da autoridade está na mão de todos os cristãos batizados, todos os filhos e filhas de Deus que, conforme o salmo de ontem, procede retamente. Vocês compreenderam? Mamão com açúcar, né? Essa explicação é a explicação mais fácil de entender. Ou não? É praticamente um beabá, né? É explícito. É claro. Acho que vou tirar essa jaqueta, tá calor. Sim ou não? Faz sentido para sim? Ótimo. Então tá bom. Até agora eu falei de um versículo da primeira leitura, que é o versículo 14. Então, se você estiver anotando, se você estiver com a sua Bíblia, anota, grifa, porque esse versículo é uma ordem de Deus para todos nós, tá? Lembre-se que Deus, ele não faz distinção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. O que ele fala na palavra é para todos aqueles que querem, todos aqueles que desejam, todos aqueles que entendem e querem viver o que a palavra está dizendo. Então não é só para os padres, leigos, consagrados, para os religiosos. Não, meus amados, é para a igreja, é para o povo todo. É para todos os cristãos. Não é só para aqueles que são consagrados. Não, é para todos. É para mim e para você. Somos para nós todos. Estou de volta aí para ficar agora, hein? Aí sim, Rian, seja bem-vindo, meu irmão. Viu que o Renatinho tá aí também. Aí sim, meu amigo,
Seja bem-vindo. Então, beleza, é para todos. Autoridade, cajado da autoridade, anota aí. Primeira ordem de Deus é apacentar o povo de Deus com o cajado da autoridade. O rebanho de tua propriedade. O rebanho, o povo, né? As ovelhas são como ovelhas sem pastores. Tem live todos os dias, 6 horas? Sim, Ju. Segunda a sexta, 6 e 1 da manhã. Sábado, domingo e feriado, 7 e 1 da manhã. Olha a Ivy aí, hein? Quanto tempo, bom dia. Então, o rebanho de tua propriedade são como ovelhas sem pastores. Quantas pessoas, quantos jovens que são ovelhas que não têm pastores e que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar com o cajado da autoridade e apacentar esse rebanho, porque é de nossa propriedade do Senhor. Se nós trabalhamos para o Senhor, essas ovelhas, essas pessoas são propriedade nossa. São irmãos, irmãs nossa. E são propriedade de Deus. Então eu e você, que somos pastores, todos nós devemos usar o cajado da autoridade, pastorear, cuidar, apacentar esse rebanho. Os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. Todos aqueles que estão dispersos. Todos aqueles que se afastaram da fé. Todos aqueles que se afastaram da igreja. Perderam a fé, perderam a esperança, perderam o ânimo. Eu e você temos essa missão de apacentar, de cuidar desses que estão dispersos. Aí tem uma pergunta aqui no versículo 18. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Que Deus que perdoa, que apaga toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, todo o nosso erro, todas as nossas faltas. Qual Deus que é capaz de fazer isso por nós? Mesmo a gente errando, mesmo a gente pecando, mesmo a gente não valendo nada, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Ele não guarda rancor para sempre. Ele ama com misericórdia. Deus nos ama com misericórdia. Ele não guarda rancor para sempre. Falávamos ontem sobre praticar a justiça, amar a misericórdia e ser solícito. Olha como vem de encontro hoje com a palavra. Praticar a justiça, andar retamente, amar a misericórdia. Assim como Ele nos ama, nós amamos a Ele. Por isso que é amar a Deus sobre todas as coisas. É um amor recíproco, porque Ele já nos ama gratuitamente. Ele já nos ama com misericórdia, com amor, sem julgamento, sem apontamento. Ele não nos julga. Ele não veio para nos julgar aqui na terra. As nossas próprias atitudes, os nossos próprios atos, o nosso próprio comportamento, que será julgado no dia do juízo final, que é no dia da nossa passagem para o céu ou para o inferno. Quem vai ditar para onde que você vai é você mesmo.
através das suas atitudes, atos e comportamento. Certo? Estão entendendo, sim ou não? E aí aqui ele faz uma promessa para mim, para você. Olha a Isa aí, bom dia, Isa. Aí sim, hein? Versículo 19 de Miqueias 7, ele faz uma promessa para nós. Olha o Rafa aí. Voltará, ai Deus, voltará a compadecer-se de nós. Olha a promessa que Deus faz. Olha como ele é pastor. Olha como ele ama o seu povo. Ele volta a se compadecer de cada um de nós. Ele esquece as nossas iniquidades. O nosso passado, principalmente. Nosso passado. Para de viver de passado em nome de Jesus. O seu passado não dita quem você é. O seu passado não fala de quem você é. É passado, passou, acabou, deixa ele lá enterrado lá no túmulo, lá no museu, esquece ele lá. Hoje, nós só temos o hoje, o agora. Por isso que nós vamos ver a nova série. Somos o hoje de Deus, somos o agora de Deus. É hoje. A única certeza que eu e você temos é hoje, agora, now. O teu passado não te define, isso aí, meu amigo. Não nos define. O nosso passado não nos define. O nosso passado não fala de quem nós somos. O único que podia nos julgar nos amou. Ele se compadece. Ele nos ama com misericórdia. Ele é lento para a ira. Ele não guarda rancor para sempre. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus. Ele nos ama, ele se compadece de nós. Ele esquece as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele lança no fundo do mar todos os nossos pecados. Olha que promessa linda. Vocês estão compreendendo? O versículo 19 é uma promessa de Deus. No início, o versículo 14 é uma ordem de Deus. O versículo 19 é uma promessa de Deus. Tu, agora ele fala para mim e para você. Agora é um direcionamento. Uma direção espiritual. Direção espiritual da palavra de Deus. Tu, eu e tu, manteremos fidelidade. Na verdade é ele conosco, né? Ele conosco. Ele manterá a fidelidade a Jacó, terá compaixão de Abraão, como juraste aos nossos pais desde tempos remotos. Mas, se a ordem de Deus é que nós apacentemos o povo, é para mim e para você também. Que eu e você mantenhamos a nossa fidelidade. Fidelidade ao Senhor. E que nós tenhamos compaixão do povo a qual Ele nos destina. Como eu disse, você tem 4 povos no mínimo. Sua família, sua casa, seus colegas de aula, seus amigos, irmãos da igreja e seus colegas de trabalho. No mínimo você tem 4 povos. Que você tenha compaixão deles e que você mantenha fidelidade a Deus.